Fala galera, eu sou o Leonardo, estou aqui de volta para falar um pouco mais sobre física e hoje a gente vai falar um pouco sobre pressão, né? Sobre o conceito de pressão. Pressão que é uma grandeza escalar, cuja definição é a seguinte: a pressão sobre uma superfície, né, é igual à força exercida perpendicularmente a essa superfície, ou seja, o módulo da força, dividido pela área na qual essa superfície é aplicada essa força sobre a superfície. Então, digamos que você tem uma superfície aqui qualquer, você calcula a área dessa superfície, você vai ter o A, e aí você, usando uma força perpendicular a essa superfície, né, o módulo dessa força perpendicular dividido pela área vai te dar a pressão exercida naquela superfície. Tudo bem? Lembrando que a força tem que estar na perpendicular, certo? Ah, mas e se a força estiver inclinada? Você pega a parcela daquela força que está na perpendicular, projeta essa força na perpendicular e a partir daí você calcula a pressão exercida por essa força. Repara que se a força estivesse na horizontal, não haveria projeção vertical. Então, na horizontal, a força não exerce nenhum tipo de pressão. Não há pressão se a força estivesse paralela à superfície. Quando está na vertical, a pressão é máxima, digamos assim. E aí você pega o módulo e divide pela área. A unidade de pressão é Newton, que é a unidade de força por metro quadrado, que é chamada de Pascal, com símbolo PA. Tá? A pressão também pode ser dada em ATM, né? Que é atmosferas, e uma atmosfera é igual a 1,013 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Tá? Essa é a relação entre atmosferas e Newton por metro quadrado, que é Pascal. No sistema internacional, a pressão é dada em Pascal ou Newton por metro quadrado. Tá? Mas é usual no estudo dos gases, por exemplo, você ter a pressão dada em atmosferas. E aí eu tenho um exemplo aqui para te mostrar como que a pressão se relaciona com a força e com a área. À medida que a área aumenta, para uma mesma força, a pressão diminui. É por isso que você afia a faca, para poder diminuir a área de contato e aumentar a pressão para uma mesma força. Então você tem aqui uma caixa de papelão em formato de paralelepípedo reto retângulo, com dimensões de 80 centímetros, 60 centímetros e 200 centímetros. Então você tem as três dimensões: largura, comprimento e profundidade. Se o peso da caixa é de 96 newton, calcule a pressão exercida por cada face da caixa ao apoiá-la no solo. Então você colocando a caixa em pé, deitada ou de lado, né, você vai ter três tipos de pressão diferentes, embora a caixa tenha o mesmo peso em todas as situações. Então a gente vai calcular cada uma dessas pressões. Primeiro vamos apoiar na face de 80 por 60. Né? Você tem uma caixa que ela é assim, né? Em forma de paralelepípedo. Então você tem uma face que é de 80 por 60 aqui. Né? Então digamos que essa face de baixo seja de 80 por 60. Né? Então as medidas em centímetros aqui. Então qual vai ser a pressão? Vamos chamar de pressão 1. A pressão 1 vai ser a força 96 em newtons por 80 vezes 60. Lembrando que 80 e 60 estão em centímetros e aqui tem que estar em metros. Então, ó, 80 centímetros é 8 sobre 10 do metro. Então vai ficar 8 sobre 10. 60 centímetros é 6 sobre 10 do metro. E aí você fica com P1 igual a 96 vezes 100, que é esse produto de baixo, dividido por 8 vezes 6. Certo? Aí 96 dividido por 8, você vai ter aqui 12, 1, né? 12 por 6 dá 200 Newton por metro quadrado ou Pascal, certo? Então, essa pressão foi a pressão que a gente calculou para essa face aqui, ó. Face aqui de baixo. Agora vamos calcular a pressão exercida, por exemplo, por essa face aqui, ó, na lateral. Se eu colocar a caixa deitada de lado, né, tem outra face aqui, ó, 60, 200, né, que é aqui, ó. Certo? Então, deitei essa caixa, eu vou calcular a pressão. P2. Qual é a área da face ali? O peso é 96
A área da face, 200 vezes 60. Lembrando que cada um eu vou dividir por 10, né? Por 10 não, por 100. Então vai ficar 20 sobre 10, 6 sobre 10, já ajeitando. P2 vai ficar 96 vezes 100 sobre 20 vezes 6, né? Vai ficar 20 vezes 6. Então, ó, 96 com 6, ó, simplificou. Dá 1, 96 vai dar 16. 100 com 20, dá para simplificar também, ó. 100 com 20 dá 5 e 1. 16 vezes 5, 80. Então, P2, 80 Newton por metro quadrado. Repara que a pressão 2, né? Como você tem uma área maior, 60 por 200, você tem uma pressão menor. Finalmente, vamos calcular agora a pressão 3. Quem é a pressão 3? É essa face aqui da frente, ó. 80, né? Essa face aqui da frente, que ela tem 200 de altura e 80 de largura. Então, vamos calcular a pressão 3, 96, ó, 80 vai ficar 8 por 10, né? A altura, 200, 20 por 10. Analogamente, a gente já viu que P3 vai ser 96 vezes 100 sobre 8 vezes 20. Então, de novo, dá para a gente dar uma simplificada aqui, ó. 96 por 8, 1 e 12. 100 por 20, 1 e 5. 12 vezes 5, né? 60. Então, P3, 60 newtons por metro quadrado. Então, que conclusão a gente chega, né, nesses 3 exemplos, né, nessas 3 contas que a gente fez? Que quanto maior for a área de contato, tá vendo? Menor vai ser a pressão. Como a caixa é a mesma, quanto maior for a área que você usa para colocar a caixa, né? Então, se você precisa colocar numa área mais frágil, você precisa colocar numa superfície mais frágil, você usa uma área maior, porque aí você diminui a pressão para o mesmo peso. É isso, eu fico por aqui. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se inscreve no nosso canal e você vai sempre receber uma notificação quando tiver um vídeo novo. Vídeos novos todos os dias. Eu sou Leonardo. Valeu!